1 Pedro, capítulo de número 2, nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 9. Hoje, culto de avivamento, e nós precisamos disso, amados. Que Deus ele venha falar, reacender a chama de sermos servos em nosso coração. E aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, a palavra do Senhor, ela vai dizer o seguinte, todos encontraram? Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim, olha, 1 Pedro 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Olha que bênção! Olha como Deus é maravilhoso e Pedro, usado pelo Espírito Santo, está deixando uma missão para a igreja de Cristo. E ele está dizendo, vocês, ou seja, nós, ele não está falando no singular, mas no coletivo. São geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ou povo adquirido, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa missão é proclamar as virtudes de Deus. Você crê que Deus ele vai falar com você? Quem crê, diga glória a Deus. Quem é a geração eleita aqui, diga glória a Deus. Então põe a mão na altura do teu coração. Vamos ouvir a palavra de Deus, mas vamos pedir que Deus fale conosco. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, nós estamos aqui na tua casa para ouvir a tua voz. E quando a tua palavra, meu Deus, é aberta, é porque o Senhor quer falar com o teu povo. Então fale conosco, ó Deus, nos instrua, nos fortifique, nos estabeleça através da tua palavra, Senhor. Mas nos corrija, nos exorte, Pai. Fale com a tua geração, com o teu povo escolhido. Que o Senhor, meu Deus, tenha liberdade para dizer e falar do teu jeito, Pai. Para que nós venhamos, meu Deus, cumprir a tua missão. Para que não passe dessa geração, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. E que o teu nome seja exaltado e glorificado nas alturas. É o que nós te pedimos, Senhor. E te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Mas você que faz parte dessa geração eleita do Senhor, fique em silêncio para você compreender o que Deus está falando aqui. Amados, nós precisamos de um avivamento urgente em nossa vida. A volta do Senhor está muito próxima e tem muitas pessoas que ainda não despertaram do sono espiritual e ainda dormem na sua fé e não conseguem compreender o tamanho da missão que foi dada para a igreja. E amados, você receber um voto de confiança de alguém é muito honroso. Quando uma pessoa, por exemplo, ela te chama no particular e diz para você assim, olha, eu quero te confidenciar uma coisa, mas eu vou dizer só para você, porque eu confio em você. A pessoa que tem a confiança depositada sobre a vida dela, ela se sente honrada, porque em meio a tantas pessoas que poderiam ser dignas daquela confiança, aquela pessoa escolheu você para confiar.
Mas, amados, quando aquela expectativa da missão, da confiabilidade que foi gerada não é atingida, em ambas as partes vai gerar chateação, vai gerar frustração. Por exemplo, na vida da pessoa que confiou algo a alguém, quando ela percebe que aquela pessoa não era de confiança, ela fica chateada consigo mesma, ela fica frustrada por ter não percebido que não poderia confiar naquela primeira pessoa. Mas a pessoa que quebrou a confiança de alguém, ela também fica frustrada, porque ela fica chateada consigo mesma por ter recebido algo tão precioso que foi a confiança de alguém e não conseguiu fazer com que a expectativa gerada fosse alcançada. Mas, amados, isso acontece em relacionamentos interpessoais, de pai com filho, do filho com o pai, do marido com a esposa, da esposa com o marido, de pessoas da mesma igreja, no local de trabalho. Isso acontece. Só que, amados, pense bem, quando você recebe um voto de confiança de Deus. Imagine só o tamanho da responsabilidade. E Deus, Ele confiou a você, geração eleita, uma grande missão. E é isso que Pedro ele está dizendo aqui. Vamos reler, olha o que ele vai dizer. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ou povo adquirido, como deve estar em algumas traduções de Bíblia. E ele vai dar a missão que é a seguinte: a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E, amados, essa missão, embora pareça que é simples, ela não é fácil. Porque para você proclamar as grandezas de Deus, não basta você simplesmente falar, você tem que viver. Não basta somente você proclamar com os lábios, mas a sua vida tem que dizer que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é maravilhoso, que Deus é fiel. É a nossa vida que faz a maior declamação das grandezas do Senhor. E, amados, uma coisa fica clara, que Deus, Ele está dizendo aqui através da vida de Pedro, como se ele confiasse muito nessa geração, porque outras gerações, quando nós observamos a palavra de Deus, do começo até o fim da palavra de Deus, outras gerações decepcionaram o Senhor. Deus pensava que ia, mas depois ele vai ver que decepcionaram a Deus através de desobediência, através de distorcimento da verdade da palavra, ou até mesmo com comodismo. E nós que somos a geração eleita do Senhor, quem crê nisso ainda, diga glória a Deus. Nós precisamos compreender os erros que outras gerações tiveram, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros e assim quebrarmos a confiança do Senhor. Ou se caso estivermos cometendo os mesmos erros, nós venhamos parar com isso e assim fazermos a vontade do Senhor. Nós vamos observar e traçar uma linha do tempo, desde o princípio, daquela que foi chamada geração de Adão. E a geração de Adão, amados, ela tem uma marca muito clara, que eles tinham dificuldade em obedecer a Deus. Igual, por exemplo, Adão, ele vai entristecer o coração de Deus, ele estando dentro do jardim do Éden, no melhor lugar para se estar. Adão, ele recebeu tudo nas mãos do Senhor, tudo foi entregue, tudo que ele precisava para viver, ele recebeu das mãos do Senhor, mas ele recebeu uma ordem
de obedecer a Deus. E Deus, ele fala: Adão, você pode comer de todas as árvores que está aqui, você pode usufruir de tudo que está aqui, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, você não pode comer, Adão. E Adão, ele dentro do jardim do Éden, ele vai desobedecer a Deus, porque às vezes a pessoa fala: mas a culpa foi de Eva. Só que, amados, quem ouviu da boca de Deus essa ordem foi Adão. Eva não ouviu Deus falando, ela ouviu da boca de Adão, mas não foi da boca de Deus. Então, logo, a desobediência, ela passa a ser de Adão. E Deus, ele dando uma ordem concreta, avisando: Adão, não faça isso, não desobedeça, porque no dia que você fizer isso, vai dar problema para a sua vida. Mas ele mesmo recebendo tudo de Deus, ele tinha dificuldade em obedecer a Deus, mesmo estando dentro do jardim. Consequência, o filho dele, Caim, ele vai cair fora do jardim. E Deus, ele foi claro com Caim também. Porque diz a palavra que no dia que ele e o seu irmão Abel vieram trazer ofertas a Deus, e eles trouxeram ofertas da maneira que eles acreditavam, que eles valorizavam, Abel, desde o primeiro dia, separou as primícias para Deus. Mas diz a palavra do Senhor que Caim, ele no final dos dias, depois de alguns dias que ele já havia colhido, ele vai se lembrar de Deus, e os dois se apresentam a Deus no mesmo dia, na mesma hora, na mesma ocasião. E Deus, quando ele olha do céu, amados, ele olha, ele conhece o coração das pessoas, e diz a palavra que por causa da diligência que Abel ele teve em separar para ele desde o princípio, ele se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Ele rejeitou. E quando Deus ele rejeitou a Caim, eu não sei como que foi essa rejeição. Eu posso imaginar, a Bíblia não diz, mas eu imagino que veio uma luz do céu e brilhou em cima ali das ofertas de Abel. E ali do lado de Caim não aconteceu nada. E quando ele percebeu que Deus havia se agradado da oferta de Abel, Caim, ele ficou bicudo. Ele deve ter feito um beiço desse tamanho, porque ele fez questão de mostrar para todo mundo que estava insatisfeito com Deus, porque Deus o havia rejeitado, porque Deus ele desprezou a oferta dele. Então o próprio Deus vai dizer para ele: ô Caim, por que você está assim, hein? Se você fizer aquilo que é bem, Caim, da mesma maneira que eu fiz e aceitei ali a oferta do seu irmão, vai ter a aceitação para você também. Só que, Caim, se você não fizer aquilo que é bom, o pecado vai bater na sua porta, ele vai te dominar e é o seu dever dominar ele. Só que Caim, ele não vai ouvir, ele tem dificuldade em obedecer a Deus. Ele faz parte da geração de Adão, que tem dificuldade em obedecer a Deus, mesmo Deus falando diretamente com eles. E, consequência, vai se tornar o primeiro homicida, vai se tornar um fugitivo errante sobre a terra. E, amados, tem algumas pessoas no dia de hoje que são geração eleita, mas vivem como a geração de Adão, porque tem dificuldade em obedecer à vontade de Deus. Mesmo Deus falando abertamente com a pessoa, dando ordens expressas através da palavra, através da vida do pregador, através do louvor, Deus falando abertamente para a pessoa, e a pessoa ela não consegue ter esse entendimento, ela tem dificuldade. Deus ele fala: não anda com essas pessoas, pare de mentir, muda o seu jeito de ser, mas a pessoa não consegue. A geração de Adão decepcionou tanto a Deus, amados, que depois dessa geração, Deus ele na Bíblia vai narrar o que Deus ele vai dizer, que para mim é o versículo mais triste da Bíblia.
Porque diz aqui em Gênesis 6, no versículo de número 6, Deus, ele vai fazer o seguinte, ele vai analisar a terra, vai analisar o ser humano. E diz a palavra do Senhor em Gênesis 6, no versículo 6, olha que tristeza, amados. Diz assim: então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Olha que tristeza. O coração de Deus, ele ficou triste. Sabe o que esse versículo ele revela ainda mais? A única vez que Deus, ele pensa que errou. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele fez tudo e viu que era bom, mas quando ele olha para o ser humano, para a geração de Adão, ele pensa: será que eu errei em ter feito o ser humano na face da terra? Pensa bem nisso, amados. Por causa de pessoas que têm dificuldade em obedecer a Deus. E quantas pessoas não vivem hoje com dificuldade de obedecer a palavra do Senhor? E aí, amados, não vai ser no nosso tempo, vai passar de nós. Porque se nós não obedecermos à vontade de Deus, nós vamos cair como a geração de Adão caiu também. Mas Deus, através da vida de Pedro, está dizendo: vocês são a geração eleita. E outra geração que nós podemos analisar é a geração de Moisés, amados. Igual, por exemplo, a geração de Moisés, eles tinham dificuldade em buscar a Deus. Eles buscaram a Deus para serem libertos e abençoados. Você lembra disso? A Bíblia diz que num certo período, uma minoria de pessoas começaram a clamar: Senhor meu Deus, liberta-nos, livra-nos de todo mal. Senhor meu Deus, livra da mão opressora do Egito, livra-nos desse karma, meu Deus, que perdura há tantos anos. Eles tiveram força para buscar, para serem libertos e abençoados, mas não tiveram força para buscar a Deus e continuar libertos e salvos. E desde já eu já quero dizer, tem muita gente que é assim, que consegue buscar a Deus para ser abençoado, para ser liberto, mas tem dificuldade em continuar buscando a Deus, para continuar sendo abençoado e sendo liberto. E amados, aquela geração, eles tinham uma característica: eles queriam tudo na mão. Eles eram aquela geração parasita. Igual lá em Provérbios 30:15 diz que a sanguessuga tem duas filhas. Uma é me dá e a outra me dá. Aquela pessoa que só fica me dá, me dá, me dá, me dá. Meu Deus, me dá, me dá, me dá, eu quero. Se o Senhor é Deus, me dá. E amados, essa geração, elas queriam tudo na mão. Elas conseguiam até buscar a Deus com interesses, mas faltou continuidade para elas. Diz aqui em Êxodo, no capítulo de número 16, no versículo de número 4, a palavra do Senhor diz que aquele povo começou a murmurar. Começou a dizer para Deus: é melhor caminhar lá no Egito do que caminhar na tua presença. Eles começaram a comparar, amados, a caminhada com Deus com a caminhada no Egito, e chegaram à conclusão que era melhor caminhar no Egito. Porque eles diziam: lá no Egito não faltava carne, não faltava as coisas. E a gente aqui andando na presença de Deus e faltando tudo. E tem muitas pessoas que pensam assim também, que começam a murmurar reclamando: andar na presença de Deus não está com nada. A pessoa no mundo lá fora está melhor do que eu. Geração de Moisés. Eles que pensavam assim. E Moisés, quando ele vê aquela situação, e Deus ele vê também aquela geração que ele escolheu libertar, que ele escolheu tirar daquela sentença perpétua que estava sobre eles, ele vai ver aquela geração e ele vai mandar chamar Moisés e dizer o seguinte, versículo 4. Então o Senhor disse a Moisés:
Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. Deus está avisando. Eu vou fazer chover pão do céu. Vocês vão comer pão até se fartar. Mas se prepare que eu vou pôr vocês à prova para ver se vocês são obedientes. Ou seja, se não são como a geração de Adão. E aí, amados, diz a palavra do Senhor que veio o maná do céu. E o maná, ele veio, e Moisés, ele deu uma ordem dada por Deus, porque funcionava da seguinte forma: 5 dias, todo dia a pessoa tinha que levantar cedo demais, e pegar uma porção de pão para cada morador da sua casa. Essa era a ordem do Senhor. No 6º dia, eles tinham que levantar cedo e pegar 2 porções de pão para cada morador da sua casa, para que no 7º dia eles viessem descansar no Senhor e poderem glorificar a Deus, poderem cultuar a Deus, não se preocupar com outras coisas. Deus, ele falou tudo isso para o povo. E foi dito, e na hora que o maná chegou, diz a palavra do Senhor, aqui em Êxodo 16, no versículo 17, diz assim, ó: assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada, e não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. E então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. E eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. Olha só o que aconteceu. Aquele povo, quando Moisés falou, não deixa nada para a manhã seguinte, eles olharam para o campo e viram que tinha muito maná ainda. E alguns começaram a pensar assim: eu não gosto de levantar cedo. Eu não gosto de levantar. Que mané levantar 4 horas da manhã para pegar maná? Porque era assim, quando o sol saía, o maná ele derretia. Eu não gosto de levantar cedo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colher o maná já para a semana inteira. Enquanto aquele monte de bobão estiver aqui catando maná 4 horas da manhã, eu durmo até meio-dia. E aí, amados, eles faziam isso. Começaram a recolher o maná. Se o problema é o sol, eu coloco dentro da minha tenda e não vai ter problema de derreter. Sabe o que eles queriam? Comodismo. Eles não queriam o pão de cada dia. Eles queriam pão para vários dias. É semelhante à pessoa que vem uma vez na igreja e acha que está alimentada para a semana inteira. Ela acha, porque ela não consegue buscar a Deus, ela não quer buscar a Deus continuamente. Ela não quer buscar a Deus todo dia. Ela quer buscar uma vez por semana. Ou talvez vir só na Santa Ceia. Ah não, eu já tenho provisão para o mês inteiro. Já colhi tudo. Só que, amados, perante o Senhor, aquilo não valia de nada. Porque começou a apodrecer e cheirar mal. E tem pessoas apodrecendo espiritualmente, achando que estão na presença de Deus. Achando que estão na presença do Senhor, porque vê um vídeo na internet, porque pega uma mensagenzinha bíblica e manda para uma pessoa, acha que está bem, mas não está, amados. Não é isso que Deus ele quer. Você não lembra na oração que Jesus ele nos ensinou? Ele vai dizer assim na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia. Não é o pão de vários dias nos dá hoje. Não, me dá o pão de hoje. Eu quero pão de hoje para me comer. Amanhã eu quero novamente, mas eu vou te buscar em oração.
Eu vou te buscar ouvindo a tua voz, meditando, fazendo um devocional. Mas as pessoas não querem, amados. A geração de Moisés não queria isso. Não queriam buscar a Deus. Eles estavam acomodados. E nós vemos pessoas acomodadas também na geração de hoje. Lá em Lamentações, no capítulo 3, e versículo de número 23, diz que as misericórdias do Senhor se renovam o quê? A cada manhã. A misericórdia desse dia de hoje nasceu de manhã. Mas não é a misericórdia de amanhã. A de amanhã vai nascer quando você abrir os olhos. Aí tem pessoa vivendo de misericórdia antiga, de misericórdia do passado. Não é isso que Deus ele diz na palavra dele. Deus ele quer relacionamento contínuo com você. Ele quer um relacionamento constante com você. Olha só o que diz em Lucas, no capítulo 9, no versículo de número 23. Lucas, capítulo de número 9, versículo 23. Olha só o que diz a palavra do nosso Deus. Jesus ele vai dizer o seguinte, olha, e ele não vai dizer para uma ou duas ou três pessoas, ou para um grupo seleto de pessoas, não. Diz aqui em Lucas 9, 23 assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e dia a dia, todo dia. É todo dia. Aí eu peguei a minha cruz hoje e pronto, acabou. Não, é dia a dia. Todos os dias. Tome a sua cruz e siga-me. É relacionamento diário. A geração de Moisés, ela fracassou nisso. Não tinha constância. Não tinha consistência. E meus irmãos, em nome de Jesus, hoje aqui nessa noite, você precisa entender e aprender a buscar a Deus constantemente, porque se você não está fazendo isso, está na hora de você parar, de deixar Deus em segundo plano na tua vida, de deixar Deus de lado, porque é isso que faz com que Satanás, me perdoe a palavra, ele fique doido com o povo de Deus, porque ele vê você passando uma luta, mas todo dia que você se levanta para buscar a Deus, a misericórdia dele vem sobre a tua vida. Todo dia que você se levanta para buscar o Senhor, a mão dele, ela vem para te socorrer. Louvado seja Deus. Diga para quem está do teu lado, Deus tem uma missão para você. Amém. Não vamos fracassar nessa missão não, amados. Ele falou, vocês têm uma missão. Mas, amados, nós podemos ver também na Bíblia uma geração que é conhecida como a geração de Samuel. E a geração de Samuel, ela foi marcada por algumas coisas, alguns erros. Porque diz a palavra do Senhor que Samuel, ele foi o último juiz. Ele foi o último, e diga-se de passagem, o melhor juiz. Porque desde criancinha no templo onde que ele morava com o sacerdote Eli, diz a palavra de Deus que Samuel, ele crescia em estatura e na graça do Senhor. E Samuel, ele era tão homem de Deus, que Deus ele fazia milagres no meio do povo, notórios através da oração desse grande homem de Deus. Nós podemos relembrar do momento em que a Bíblia diz que os maiorais dos filisteus se levantaram contra o povo de Deus. E Samuel, ele está ali em Ramá, orando, e chega o povo desesperado, dizendo, olha, os filisteus, eles estão vindo com grandes exércitos, não cesse de clamar a Deus por nós, continue orando, Samuel, para Deus ele responder. E Samuel, antes de orar, ele vai dizer assim, conserta-se primeiro com Deus, conserta-se primeiro com o Senhor, entregue o teu coração como o teu caminho a Deus. Ele vai dizer, tira da tua casa toda a idolatria que está lá dentro, todas as imagens que estão lá dentro, faz isso. Ele vai dizer, conserta-se com o Senhor, que Deus ele livrará.
E aí diz que ele está orando, e ele pega ali um cordeiro que ainda mamava, e ele vai sacrificar aquele cordeiro a Deus, e diz que a mão do Senhor fez com que houvesse um grande terremoto naquele dia, e todos os inimigos do povo de Deus foram aterrados pela mão poderosa do Senhor. Amém? Então, amados, Deus fazia milagres no meio daquela geração, e o próprio Deus guiava o povo. Só que aquele povo, ele não queria imitar a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor. Ele queria imitar o que estava acontecendo no mundo. Por causa que eles começaram a olhar e viram que Israel é o único povo que era guiado por Deus. E todas as outras nações tinham um rei. Eles começaram a ver, ó, lá na Síria tem um rei. Em tal país tem um rei. Por que a gente não tem? Ah, então vamos pedir para ter um rei. Nós queremos, em vez de ser guiados por Deus, nós queremos ser guiados pelo homem. Nós queremos isso. Diz aqui, ó, vamos ler essa passagem na Bíblia. 1 Samuel capítulo 8, no versículo de número 4. Olha só como que esse povo, eles não querem fazer a vontade de Deus, amados. Diz aqui, ó, 1 Samuel capítulo 8, no versículo de número 4. Samuel é um homem de Deus, fazendo a vontade de Deus. E Deus está abençoando o povo. Deus está frutificando a terra. Deus está livrando dos inimigos. Até que alguém teve a ideia mirabolante de fazer o seguinte, versículo 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. E eles disseram, veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra, quando disseram, dê-nos um rei para que nos governe. E então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedirem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Deus está dizendo, esse povo está me rejeitando. Não é você não, Samuel. Esse povo quer ser guiado não por mim, mas querem ser guiados pelo homem. E é por isso, amados, que até hoje se tem resquícios da geração de Samuel, pessoas que são lideradas literalmente pela vontade do homem. Igual, por exemplo, nós vemos, com todo respeito e por ética, eu não vou falar do nome, mas tem cultos a Deus, que você que conhece um pouco da palavra, você olha e fala assim, esse pastor deve estar achando que eu sou um otário, deve estar escrito aqui na minha testa, trouxa. Não tem nada de Deus aqui, não tem nada do Senhor, não fala de Deus, não se busca a Deus, não se fala de Jesus. Ele deve estar achando que eu sou um imbecil. Só que, amados, quando você olha para o lado daquele monte de gente, ai, eu amo esse homem, ai. Pelo amor de Deus, é o povo que não quer ser guiado pela vontade de Deus, mas quer ser guiado pela vontade do homem. E isso é terrível, amados, porque essa geração, ela estava imitando o mundo. Ah, nós queremos ser igual à Síria, queremos um rei, queremos um símbolo que vai na nossa frente. Deus fazendo milagres no meio deles, eles rejeitaram a Deus, copiando o mundo. E amados, até hoje é assim. Tem igrejas que copiam o mundo lá fora. As estratégias que se tem para encher a igreja, ela não sai de dentro da palavra de Deus, não. Ela sai de um técnico, de um coach espiritual, que fala macio, fala manso. O pastor hoje tem que se parecer com um empresário, para o empresário vir para a igreja. Pelo amor de Deus, que isso? Geração de Samuel fracassou diante de Deus. Esse povo vai sofrer demais, amados.
vai sofrer com Saul ali como rei ali, ó, terrivelmente fazendo aquilo que era a vontade dele própria, sem consultar a Deus. Até feitiçaria ele foi consultar. E hoje está da mesma forma. Muitas pessoas estão imitando o mundo, amados. Ah, não, mas lá no mundo é assim. Nós temos que ter um entretenimento, nós temos que fazer isso para que as pessoas elas venham para a igreja. Quem disse que igreja cheia entra no céu, meu irmão? É quem está cheio de Deus que entra no céu. Não adianta inchar a igreja, abrir as portas da igreja para entrar mais gente, não. A porta é estreita mesmo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, essa geração ficou marcada pela imitação ao mundo. Uma geração que tinha o favor de Deus, mas quis copiar o mundo e fracassou. E eu quero abrir uma aspas aqui e dizer para você que tem o favor de Deus hoje aqui, que você tem tido o favor de Deus na sua vida. Não muda, não imita o mundo não, porque o mundo, ele já está fadado, entesourado para o fogo, segundo a palavra de Deus. Mas a geração eleita do Senhor, ela já está entesourada para habitar na Canaã celestial, na presença do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus! E para concluir, uma outra geração que fracassou é chamada de geração de Davi. Pô, pastor, não, a geração de Davi, não é possível. Davi é um homem segundo o coração de Deus, sim, amados. Davi, a geração dele, foi conhecida como a geração de um homem conquistador. Davi, ele não mediu esforços para conquistar toda Israel para Deus. A Bíblia relata batalhas que Davi, ele ficava 3 dias ferindo soldados, guerreiros de outros exércitos para trazer para Deus, para trazer para Israel ampliação, para conseguir ampliar o território de Israel. Mas no dia que ele falou assim, eu quero edificar uma casa para Deus, Deus falou, você não. Você não. Ele se esforçava muito para conquistar coisas terrenas. Mas no dia que ele quis edificar uma casa espiritual, olha só o que diz em 1 Crônicas, no capítulo de número 17. 1 Crônicas, no capítulo 17, no versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. 1 Crônicas 17:1, quem encontrou, diga graças a Deus. Olha o que diz. E aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã, eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. E então o Natã disse a Davi, faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Olha só, preste atenção. Natã é homem de Deus demais, mas foi carnal demais aqui. Sabe o que Natã, ele aliou à vontade de Deus? As conquistas terrenas que Davi teve. Ele vai ver que Davi, ele teve êxito nas batalhas, ampliou territórios, prosperou muito. Então, quando Davi ele diz assim, ó, eu estou morando num palácio e Deus, a arca dele, está morando numa tenda. Eu quero edificar uma casa para Deus. Sabe o que Natã vai dizer? Não, Deus é contigo. Se você está prosperando, Deus é contigo. Faça o que tiver no teu coração. Olha a carnalidade dele, amados. Ele achou que quem está prosperando aqui na terra, com coisas materiais, está fazendo a vontade de Deus, está no centro da vontade do Senhor, que está fazendo tudo que agrada a Deus, que Deus é com aquela pessoa.
que aquilo que a pessoa falar, Deus está assinando embaixo. Olha como esse profeta, que é um homem de Deus, mas pensou de uma maneira carnal. E tem muita gente que mede essa régua. Aí eu estou prosperando, eu estou trabalhando, os plantões estão aumentando. Deus está comigo. Eu estou edificando. E eu já falei aqui, amados, e vou repetir, tem pessoas comprando carro zero, mentindo igual Satanás. Tem pessoas comprando casa na praia, em outras nações, cometendo adultério e acham que estão fazendo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, não é essa a régua de Deus, porque quando Natan ele disse para Davi, ó Davi, você pode fazer o que você quiser, Deus está contigo, olha o teu reino aí, olha como que você prosperou, isso é obra de Deus, olha a resposta de Deus, diz aqui ó, versículo 3, porém naquela mesma noite a palavra de Deus veio a Natan dizendo, vá e diga a Davi meu servo, assim diz o Senhor, não será você quem edificará um templo para a minha habitação. Não vai ser você. Imagina a vergonha que Natan vai passar, hein? Um dia ele fala, Deus é contigo. No outro dia ele chega lá cedinho. Davi, cheio de dedos, né? Davi, você sabe, né? Todo mundo erra na vida, né? Não vai ser você não, tá? Deus falou que não quer que você ponha a mão para edificar uma casa para ele. Mas por que Deus ele chegou a essa conclusão, amados? Por quê? Porque, amados, quando Davi, ele gastou muito tempo conquistando Israel. Você acha que Davi, 3 dias com a espada na mão, iria falar assim, gente, dá um tempinho aí, que eu vou me ajoelhar e vou orar, vou agradecer a Deus, eu vou fazer aqui uma oração ao Senhor. Não, Davi ele perdeu muito tempo conquistando e gastou muito tempo conquistando as coisas e perdeu tempo e não buscou a Deus. Ele edificou uma cidade inteira para Israel, mas não edificou um altar dentro do seu coração para Deus todos os dias. E assim é a vida de muita gente, amado. Vai trabalhando, vai conquistando, vai progredindo e Deus vai ficando em segundo plano. A geração de Davi é uma geração que fracassou. Que fracassou perante o Senhor. Pastor, mas por que isso? Porque o Messias não veio no tempo dele. Não foi no tempo dele que se cumpriu a profecia. Você está entendendo isso? Talvez você está andando acelerado demais. Cadê você na casa de Deus? Cadê você? O que você está trocando pela presença de Deus? Prosperidade terrena? Você acha que essa é a régua do Senhor? Não é, amados. Senão o céu seria só para ricos. E a Bíblia diz que quão difícil é um rico entrar no reino do céu. Trabalha muito, mas busca pouco a Deus, tem pouco tempo para o Senhor. Aí a pessoa ela fica correndo, atrás de coisas que ela não vai conseguir levar nessa terra, mano. Se não tiver tempo para o Senhor, você vai ser como a geração de Davi. E é por isso, amados, que diz a palavra do Senhor, volta lá em 1 Pedro 2,9, que Deus ele vai, através da vida de Pedro, dizer o seguinte, com convicção. Eu quero reler o texto com você, 1 Pedro 2,9. Ele está dizendo, vocês, porém, são geração eleita. É como se ele dissesse assim, agora vai acontecer. Agora vai ter jeito, vai ter solução. Agora as coisas vão chegar no seu devido lugar. Ele está dizendo aqui, vocês são a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É falar das virtudes de Deus com a vida. É poder dizer, Deus é bom, sem murmurar.
sem reclamar, porque isso qualquer um faz. Dizer que Deus é bom, mas viver a vontade e a bondade de Deus é só para a geração eleita. É só para o povo adquirido do Senhor que pode dizer: Deus, Ele é justo. E essa chama arder dentro do coração da pessoa, a ponto dela ficar completamente tomada por Deus. Pedro, ele está dizendo aqui com convicção: é vocês. Mas por que ele tem tanta certeza que seremos nós? É porque, amados, você tem tudo para dar certo. Tem tudo para ser você, eu, nós aqui, outras pessoas que creem. Porque, amados, nós temos, por exemplo, a graça do Senhor Jesus em nosso favor. Jesus, ele veio, nós falamos dele. Você tem Jesus do teu lado. Você tem Jesus com você. E ele disse assim, ó: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com você. Você tem tudo para dar certo. Se você colocar a sua vida na presença do Senhor Jesus Cristo, e, amados, tiver um relacionamento com Ele, todos os dias Ele estará com você, não importa a situação que você esteja enfrentando. Problemas na família, problemas no casamento, problemas financeiros, não importa o que aconteça nessa terra, Deus, Ele estará com você, através de Jesus Cristo, te fortalecendo, te edificando e segurando na tua mão todos os dias. Oh, glória! Tem tudo para dar certo, tem tudo. Outra coisa, nós temos o Espírito Santo de Deus, amados, em nosso favor, nos ajudando, nos convencendo, nos mostrando a vontade de Deus todos os dias. Nós temos um auxiliador contínuo, que está do nosso lado em todo o tempo, nos auxiliando nos momentos de dores, de fraquezas, de tribulações. Não é verdade? Você pode ter perdido uma pessoa importante na tua vida, na tua família, como eu já perdi na minha vida, mas através do auxílio do Espírito Santo, Ele nos levanta. Porque você tem tudo para dar certo, tem tudo para que você, meu irmão, comece a falar das virtudes de Deus, das grandezas do Senhor, de como Ele te tirou do chão, do pó da terra, do buraco, e hoje você está de pé. Hoje você pode olhar para o céu sem ter do que se envergonhar. Hoje você pode olhar, erguer as suas mãos para o céu e saber que mesmo que você não tenha muito para oferecer para Deus, quando Ele vê esse coração feliz de estar na presença dEle, Ele se manifesta no meio da congregação. Amém? Não decepcione Deus, amado. Não decepcione Ele, não. Ele acredita. Ele confia em nós. E aí eu te pergunto uma coisa. Ele pode confiar em você? Ele pode? Ele pode dar essa missão para você? É pesada. Porque o servo de Deus, ele não pode ser como o ímpio. Ele tem a mesma estrutura física, mas a estrutura espiritual é diferente. Você pode ser um médico e no hospital que você trabalha ter 100 médicos, com a mesma estrutura, com o mesmo salário, com o mesmo jaleco, mas você é diferente. Você pode ser um bombeiro hidráulico ou qualquer profissão. A estrutura física ela é igual, mas a espiritual é diferente. Nós não olhamos para o céu para ver se vai chover, não, amado. Nós olhamos para saber que dia que Ele vai voltar. Amém? Quem entende isso, diga glória a Deus. Então diga para quem está do teu lado, não decepcione a Deus.
Ele confia em você. Amém? Toda a igreja fique de pé. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Glória a Deus. Amados, põe a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos, por gentileza. Você sabe por que a Bíblia, ela diz assim: maldito é o homem que confia no homem. Foi Deus que mandou escrever isso. E essa frase, ela tem dois ensinamentos. Que maldito é o homem que confia em si mesmo, porque a pessoa que confia em si mesma apenas, ela não chega muito longe, ela cai. A jactância, a soberba, ela toma conta do coração da pessoa. Mas maldito é aquele que deposita muita confiança no homem. Quantas vezes você não se entristeceu com o ser humano? Nem precisa ser pessoas próximas, não. Você olha para a guerra acontecendo e você fala, poxa, 2 homens discutindo o futuro de 2 nações. Que chato isso. O ser humano é podre. Quantas vezes você já não disse isso? Mas Deus, amados, Ele dá esse ensinamento porque Ele não quer que você passe pelo que Ele passa até hoje. Chateação, frustração. Porque quantas vezes Deus não confiou em uma pessoa e a pessoa ela disse, não, o Senhor pode confiar em mim. Assim como o Senhor não me abandona, eu não te abandonarei. Assim como o Senhor está contigo todos os dias eu te buscarei. Senhor, eu vou mudar. Senhor, a minha vida a partir de hoje vai ser diferente. E Deus, mesmo sabendo, Ele acredita em você. Mas quantas vezes talvez você que está aqui tem decepcionado a Deus? Embora somos a geração eleita, temos dificuldade para obedecer como a geração de Adão teve. Caímos dentro da igreja, ouvindo o evangelho. Quantas pessoas não caem em cima do altar pregando a palavra de Deus? E de repente são pegas, porque a máscara cai. E a pessoa, ela vai ver que ela não era da geração eleita, ela é um remanescente da geração de Adão. Mas quantas vezes, amados, talvez você não agiu como a geração de Moisés, se esqueceu de Deus, ou queria buscar Deus só uma vez por semana, ou até mais distante ainda. Embora Deus ele quer relacionamento diário. Não pega o pão para amanhã não, porque amanhã eu quero ver você cedo, na primeira hora do dia, aqui comigo, para me ser a primícia do seu dia e te entregar o pão de cada dia. Aquele povo que eu caçar buscar Deus todo dia? Que nada. Que nada. Porque quem buscava a Deus todo dia, agradecia a Deus todo dia, amados. Quem busca a Deus uma vez por semana, agradece a Deus uma vez por semana. Ah, pastor, mas eu faço as minhas orações. Aquela oração mequetrefe, você chama aquilo de oração? Sem amor? Sem gratidão? Sem entrega? Que oração é essa, meu irmão? Oração vazia de argumentos, de intimidade. Aí talvez você percebe assim, pastor, na verdade eu estou um pouco como a geração de Moisés. Quanto tempo que eu não busco a Deus? Embora você é a geração eleita, mas se Deus está falando isso com você hoje,
é porque você precisa mudar algumas coisas. Ou talvez você é como a geração de Samuel, o imitador não de Cristo, mas do mundo. Eu não imito a Cristo, eu imito o influenciador digital. Eu não imito o que a palavra de Deus ela diz, não. Eu imito o que a mídia diz para me fazer. Eu me visto não como a palavra de Deus me ensina, mas eu me visto com o que está na moda. Da maneira que o mundo fizer, eu faço também. Talvez você, embora é geração eleita, você está sendo um pouco da geração de Samuel. Ou talvez você está como a geração de Davi, amados. Você é uma pessoa muito esforçada, mas não tem o mesmo esforço para com Deus. E aí, no dia que você quer buscar o Senhor, parece que não tem nada. Você está trabalhando tanto que a oração, ela parece que você não falou com Deus. Você está tão longe, preocupado em conquistar, que na hora que você quer edificar uma casa para Deus dentro de você, você não consegue. Porque embora você é a geração eleita, que tem uma missão dada por Deus, você não está conseguindo cumprir. Se você está assim, é hora de rever. Porque você tem tudo para dar certo, meu irmão e minha irmã. Primeiramente, você precisa voltar para Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Porque com Ele, nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Em Cristo você é mais do que vencedor em todas as coisas. Parafraseando o apóstolo Paulo, ele disse que tragada foi a morte na vitória. Nem a morte pode vencer aquele que anda na presença de Jesus. O corpo pode padecer, mas a alma tem uma morada eterna. Louvado seja Deus por isso. Tem alguém aqui hoje que antes de nós orarmos para recebermos um revestimento que vem de Deus, quer entregar a vida para Jesus Cristo e receber a Ele como único Salvador? Ou tem alguém que quer hoje voltar para Jesus, quer voltar para a presença de Deus? Pastor, estou afastado do caminho do Senhor. Até dançava na igreja, até fazia as coisas na igreja, e hoje parece que o meu mundo desabou, mas eu quero voltar para Jesus. Tem alguém que quer isso? Se tem, levanta a mão assim direita, assim, ó, que eu quero orar pela tua vida. Alguém quer? Todos estão firmes com Jesus? Então põe a mão assim na altura do teu coração. Vamos orar a Deus, pedindo ao Espírito Santo, que está na terra. Ele não virá, ele já está do lado daquele que crê no Senhor Jesus. Você nunca está sozinho. E é por isso que, com a mão na altura do teu coração, toda a igreja, ore assim comigo, mas ore com fé, como a geração eleita do Senhor. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu estou aqui na tua presença, e hoje, nesta noite, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Senhor meu Deus, eu te peço hoje, me ajude nas minhas falhas, nas minhas fraquezas, me perdoe, pois eu quero satisfazer a confiança
que o Senhor tem por mim. Meu Deus, eu creio verdadeiramente que o Senhor está neste lugar. Eu ouvi a tua voz e te peço agora, Senhor meu Deus, retire da minha vida, do meu coração, tudo que impede que eu venha buscar ao Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Senhor meu Deus, eu te peço agora, manifesta o teu poder através do teu Espírito Santo. Diga: Senhor meu Deus, hoje, nesta noite, eu quero sentir a tua presença como eu nunca senti. Senhor meu Deus, eu quero hoje e irei me entregar como nunca entreguei, pois eu preciso da tua força, do teu poder, do teu agir. Me batize, me renove, me avive pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Que assim seja feito.